Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz. Este é o programa número 1 do livro sobre os capítulos, porque o programa da semana passada falou da introdução, das mensagens de Emmanuel e de André Luiz. Nós explicamos os outros livros para você já saber, para você ajudar outras pessoas também a encontrarem o nosso canal, o Espírito da Letra, como já mais de 11 milhões de pessoas já tiveram acesso, youtube.com/o Espírito da Letra, todas as obras até aqui já lidas e comentadas. Hoje começaremos o livro Sexo e Destino, no seu primeiro capítulo. Então, como nós sempre fizemos quando tínhamos estas obras romanceadas, como é o caso desta, nós vamos colocando o texto na tela e vamos fazendo a leitura. E, eventualmente, a gente vai comentando. Às vezes paramos o texto, vamos abordando determinados aspectos, determinadas nuances que são importantes realçar para a nossa reflexão. Por isso é importante que você, que está querendo aprender com esta obra, tanto quanto nós estamos aprendendo, você tenha um papel, um lápis, um caderno de anotações, ou se você tiver o livro, fazer uma anotação no próprio livro, que não é o mais aconselhável, mas é bom você desenvolver sempre um caderno, um bloco de anotações para cada uma das obras de André Luiz. Quando eu li os livros de André Luiz pela primeira vez, eu tinha um lápis que eu ia selecionando, eu pintava as frases com o grafite e eu colocava do lado uma palavra que significava o que está ali descrito. Por exemplo, perispírito. Eu sabia que naquele trecho ele estava falando sobre o perispírito. Em um outro trecho, era uma situação em que o perdão era importante, então eu escrevia lá, importância do perdão, perdão. E depois que eu terminava aquele capítulo, eu escrevia em cima da parte inicial do capítulo, que tinha um espaço branco com o nome do capítulo, eu escrevia lá os tópicos que eu tinha encontrado naquele capítulo. E aí, quando terminava o livro, eu tinha um resumo de assuntos daquele livro. Eu pegava, então, aqueles tópicos de cada capítulo e eu fazia um índice com o nome, perdão, perispírito, tudo na letra P. E aquilo que era a letra A, amor, ansiedade, eu ia colocando em ordem alfabética, eu fazia um índice. Então, quando terminava de ler, eu tinha o livro resumido em assuntos, para que eu, quando precisasse procurar alguma coisa rápida, eu encontrasse. E isso me ajudava a gravar. É importante essa capacidade de retenção. Você não desperdiça o esforço de estar lendo. Agora, isso não fez com que eu não precisasse ler de novo. Eu li várias vezes. Porque você vai amadurecendo, você vai descobrindo mais coisas, você vai fazendo conexões que antes você não fazia. E isso é importante. Então agora que nós vamos começar a ler o livro, capítulo 1, e um detalhe, os livros anteriores, cada capítulo tinha um título, esse não. Todos os capítulos têm apenas um número, capítulo 1, tá bem? Então, vamos para o capítulo 1 e você poderá nos acompanhar, ok? Então pegue lá o seu livro, pegue o seu caderno, pegue a anotação para você acompanhar a leitura conosco. Vamos a ela? Capítulo 1 do livro Sexo e Destino. Como acontece entre os homens, no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e ansiedade, expectação, esmerilham, desbastam a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Enquanto nós estamos no corpo físico, olha como André Luiz fala bonito, enquanto envergamos a veste física, e nós traduzimos, estamos no corpo físico. Habitualmente, imaginamos o paraíso das religiões encravado para lá da morte. Sonhamos o apaziguamento, a aquietação integral dos nossos sentidos.
não sofremos mais, estamos em paz. O acesso à alegria inefável, aquela alegria indescritível que anestesia toda a lembrança convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira da cinza, deixado o corpo de carne, vencida a barreira da morte, eis-nos erguidos, levados à responsabilidade inevitável diante do reencontro da própria consciência. Uma vida humana, a continuar-se naturalmente no além, assume, assim, a forma de partida em dois tempos distintos, um jogo que tenha dois tempos. Diferem campos e vestimentas. É claro, são diferentes do mundo físico, o campo e as roupas dos jogadores. Entretanto, a luta da personalidade, de um renascimento a outro na Terra, ela se afigura um trabalhoso combate, um laborioso prélio, em duas fases. Um jogo desses difíceis que tem dois tempos: anverso e reverso, frente e verso da experiência. O berço inicia, o túmulo desdobra. Com raríssimas exceções na regra, somente a reencarnação consegue nos transfigurar de modo fundamental. Somente quando a gente reencarna, para um pouquinho aí. O que ele está dizendo aqui é que quando nós estamos precisando mudar, é importante que nós entendamos que somente quando a gente volta ao corpo físico e que a gente se esquece, que a gente tem que enfrentar desafios, que a gente vai ter que sofrer ou vai ter que ser feliz de outra forma, é que nós poderemos entender a capacidade de transformação integral do nosso ser. Com raras exceções, porque é verdade que a gente pode progredir antes ou sem precisar reencarnar, é verdade. Porém, sabe como que é o negócio? É muito semelhante àquilo que você vai fazer na escola. Você pode aprender com o professor falando. Você não precisa ir na escola, você pode estudar em casa. Você pode pegar o livro que o professor deu e ler, e estudar, e ficar lá matutando. Porém, para você saber se você aprendeu mesmo, você precisa passar pelo teste. E qual é o teste? É o exame. Você tem que chegar no lugar, alguém vai te fazer perguntas que você não poderá consultar o texto, você vai ter que ter na sua mente e vai ter que responder. E quando você coloca no papel aquilo que você pensou que sabia, é que você vai poder realmente ter certeza que sabia. Ou descobrir que não sabia. De tão pouca atenção, de ter lido assim, vou ler de qualquer jeito. Na hora que você tem que ser testado, você falha. Então André Luiz está falando que a reencarnação é um momento do teste. Você volta para cá. Você vai ter que jogar. Você vai esquecer do passado, mas vai ter que passar pelas mesmas experiências, vai ter que enfrentar os mesmos desafios. Então, isso é que ele está falando. Somente com a reencarnação, para a maior parte dos espíritos, é que o indivíduo, com raríssimas exceções, nessa regra, somente na reencarnação ele consegue transfigurar-se de um modo fundamental, de um modo profundo. Deixamos o esquife, o caixão, deixamos lá, no caixão. O casulo, aquele estojo desgastado. O casulo é onde fica a lagarta, né? Aquele casulo que vai transformar a lagarta em borboleta. Aquele casulo mirrado, aquele estojo desgastado que é o nosso corpo. A gente deixa lá no caixão e transportamos conosco, na mesma ficha de identificação pessoal, para outras esferas, os ingredientes espirituais que nós cultivamos e atraímos. A gente vai levar com a gente o que nós aprendemos dessa vivência. Fica o corpo podre, fica o esqueleto dentro daquele invólucro, debaixo da terra. Mas o espírito vai levar. Vai levar consigo o quê? Os ingredientes que ele aprendeu para outras esferas.
E ele não vai acabar. Ele não vai destruir-se. Ele vai continuar a existir. Continua então André Luiz nos explicando. Inteligências em evolução na eternidade do espaço e do tempo, os espíritos domiciliados na morada terrestre, ao abandonarem o invólucro de matéria mais densa, eles figuradamente, comparadamente, se assemelham aos insetos. Larvas existem que se retiram do ovo e revelam-se na condição de parasitas. Saem do ovo e ficam parasitando. Enquanto que outras se transformam de imediato em prodigiosas borboletas, de extraordinária beleza, ganhando a altura. Então, agora comparando com a alma, ele diz que encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, do corpo físico, entrando em largos processos obsessivos, nos quais se movimentam à custa das forças dos outros, das forças alheias. E ao lado destes espíritos nesse estado, encontramos outros que de pronto se elevam, aprimorados e belas, estas almas, a planos superiores da evolução. E entre as que se agarram profusamente ou profundamente às sensações da natureza física e aquelas que conquistam a sublime ascensão para estágios edificantes, no grande além, entre estas duas, existem infinita gama de posições nas quais os espíritos vão se graduando, como uma grande escola. Tem salas de aula para todos os tipos. Emergindo, surgindo na espiritualidade após a desencarnação, sofremos, a princípio, no começo, o desencanto de todos aqueles que esperavam pelo céu da teologia, das igrejas, fácil de alcançar, dá lá umas migalhas, dá lá qualquer bobagem para comprar o paraíso. A gente sai do corpo esperando chegar lá com o tapete vermelho, a banda tocando, os anjos nos abanando com as suas asas douradas. Parece uma coisa assim, graças a Deus que eu deixei umas cestas básicas dadas lá na terra para rezarem por mim. Quanta gente perdida nessa ilusão, não é mesmo? André Luiz continua, veja só. A verdade aparece por alavanca renovadora nessa consciência iludida. Padecendo ainda espessa amnésia, espesso esquecimento relativamente ao passado remoto, que descansa, que está lá nos porões da memória de cada um, somos então defrontados por velhos preconceitos que se chocam em nosso íntimo, tombando despedaçados. Preconceitos, ideias feitas, ideias fixas, manias. E isto faz a gente ficar numa situação muito confusa. Suspiramos pela inércia que não existe, sonhamos por não ter que enfrentar nós mesmos, exigimos resposta afirmativa aos absurdos da fé convencionalista e dogmática que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretensiosamente da bondade da paternidade divina aqueles que não lhe comunguem a visão acanhada, a visão limitada. Só os que vêm na minha igreja que serão salvos, e eu estava salvo, garantido, achando que Deus é capaz de separar os filhos pela legenda, pelo símbolo, pelo título que essas religiões colocam em seus seguidores. Chegamos do outro lado, então, percebendo que não é desta forma. E às vezes isso nos choca porque achamos que merecíamos mais do que realmente merecemos, só porque frequentamos algumas vezes os rituais, as cerimônias. Aí, continuou o texto nos explicando. Desses conflitos, de semelhantes conflitos,
por vezes terríveis e extenuantes, no mais profundo da nossa mente, nos recessos da nossa mente, muitos de nós saímos abatidos ou revoltados para uma extensa jornada no vampirismo ou no desespero. Quando o indivíduo descobre como ele está do outro lado, e que aquilo que a igreja lhe prometera, a sua religião formal da terra disse que ele poderia esperar agora, e ele vê que é mentira, ele vê que não está encontrando nada daquilo, que ninguém explicou para ele direito como seria, só para convencê-lo a desfazer-se de patrimônios para beneficiar outras pessoas sem conseguir nada em troca, como se ele pudesse comprar o céu com o seu dinheiro. Quando ele entra nesse estado, ele muitas vezes perde o equilíbrio. Muitas vezes ele se volta contra aqueles que o iludiram. E então, ao invés de ele entender do seu equívoco, da sua ilusão, ele sai revoltado para jornadas longas no vampirismo. Vampirismo é ele se aproximar das pessoas e sugar, e ficar querendo estar junto, estar querendo ficar vivo e sentindo a matéria, que agora ele não sente mais. Ou então, jornadas no desespero, aquela coisa de perder a esperança, perder a certeza. Disseram que eu ia encontrar uma corte angelical para me dar um lugar no trono à direita do Pai, e não encontrei nada a não ser lodo, escuridão. Onde que eu estou? O que aconteceu comigo? Consequência da descoberta dos seus equívocos de consciência. Uns não querem acreditar que já foram para o outro lado. Uns querem permanecer junto dos seus bens na terra, das pessoas que eles amaram, que eram propriedade deles, entre aspas. E eles então vão ficar vampirizando, não é chupando o sangue. Olha aqui, ó. Essas expressões que às vezes nós encontramos nas obras de André Luiz não tem nada a ver com o vampiro Nosferatu, o vampiro Bento Carneiro, aquele dentuço, não, que chupa o sangue. Não, mas o vampirismo é uma expressão que significa sugar as energias orgânicas dos seres humanos que estão encarnados, sentir a vitalidade do corpo material para aqueles espíritos que ainda estão apegados ao mundo físico, sem entender que já morreram, porque eles não querem abrir a consciência para essa situação. Saber que agora do outro lado eles terão que prestar contas, é preferível ele se manter iludido, negando mesmo a morte para alguns casos, se recusando a entender o seu estado agora de liberdade em relação à matéria, para que, se ele não está entendendo, é mais fácil ele continuar vivendo segundo os seus interesses, ficar sugando as pessoas, ficar perto do calor delas, para se sentir querido ou para sentir que ele é dono ainda. E aqueles que já passaram por essa fase, quando percebem na consciência todos os erros cometidos, todas as coisas ruins que fizeram, muitas vezes entram em desespero. Não é bolinho. E isso nós podemos evitar se a gente entender todo esse processo. Aí André Luiz continua explicando. Vamos lá, vamos no texto. A maior parte dos desencarnados, porém, pouco e pouco se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho na reeducação deles mesmos, com os resultados da existência que aparentemente encerrou no mundo, à espera da reencarnação que possibilite renovação e recomeço. Essas ponderações, diz André, queimavam-me o pensamento, reparando, ao olhar, ao perceber a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neves. Pedro Neves é um espírito, amigo de André Luiz no plano espiritual, que era um devotado servidor do Ministério do Auxílio. O Ministério do Auxílio é um dos ministérios da cidade Nosso Lar. André Luiz continua explicando quem era esse Pedro, partilhando, dividindo com ele expedições corajosas e valorosas em atividades beneméritas. Ainda não lhe víramos hesitações quaisquer. Indo com ele, ele sabia como agir, ele sabia como tratar, ele sabia o que fazer.
veterano de empreendimentos socorristas, jamais ele demonstrara desânimo ou fraqueza, por mais difíceis, opressivos, pesados se lhe evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Ele havia sido advogado na sua última existência. Então, por isso, ele se caracterizava por uma extrema lucidez. Ao examinar os problemas que as eventualidades do caminho apresentassem, ele era muito lúcido, sempre corajoso, devotado e humilde. Agora, olhando para ele, porém, ele demonstrava sensíveis alterações de comportamento. Eu havia sabido que ele estava com rápidos encargos na esfera física. Encargos esses que eram para atender de modo mais direto a necessidades de ordem da família pessoal dele, cuja extensão e natureza eu não conhecia, eu não pude perceber, diz André. Desde que ele então foi levado a atender os problemas da sua família terrena, Pedro Neves se mostrava arredio e desencantado, copiando o comportamento dos companheiros recém-chegados da terra, frustrados, chateados, envergonhados. Observava-se que ele se isolava em profunda reflexão. Ele fugia à conversação mais amiga, que ficava quieto. Ele se queixava disso, se queixava daquilo, como uma pessoa mal-humorada. E vez por outra, quando estava em serviço, ele mostrava lágrimas que não chegavam a cair. Ninguém dos seus amigos, dos seus companheiros de jornada, ousava averiguar-lhe, sondar-lhe, perguntar-lhe sobre o sofrimento. Tal a fibra moral em que Pedro Neves exprimia ou demonstrava nas suas atitudes. André Luiz então diz o seguinte, olha, provocando, porém, algumas horas de desafogo, num banco de jardim onde ele estava sentado, eu procurei, de maneira muito hábil, muito sutil, lançá-lo a essa possibilidade de contar, de colocar para fora, de verter para fora, de extroversão, diferente de introversão, verter para fora. Eu criei algumas situações para que ele pudesse, se ele sentisse vontade, falar de si mesmo. Mas para isso, o que eu fiz, diz André? Eu aleguei que estava com dificuldades que me preocupavam. Eu sentei perto dele e me referi aos meus descendentes que eu havia deixado no mundo e às inquietações que eles me causavam. E eu fiz isso porque eu imaginava, eu adivinhava quase, na tristeza do Pedro, a presença de lutas domésticas que lhe torturavam a alma, como se fossem úlceras, feridas em reincidência, antigas cicatrizes que reabriram. E eu não me enganei. Esse é o André fofoqueiro. Esse é o André Luiz. Tá chegando, querendo chegar lá, comendo pelas beiradas. É o amigo dele, ele tem carinho, ele quer que o amigo se sinta seguro para pôr para fora um pouco. Então ele chega no amigo e fala assim, preciso de você, me ajude, por favor. Eu estou tão agoniado lá na minha terra, meus familiares estão me fazendo perder os cabelos do perispírito. É uma expressão que eu estou inventando, tá? Aí o Pedro Neves começa a sair dele e começa a ouvir, e aí, devagarzinho, o Pedro vai falando, mas não é só você não, comigo também está acontecendo as coisas. O André, sabe? Amorosamente fofoqueiro, querendo saber do que está acontecendo, sem perguntar direto, escuta, conta pra mim, por que você está com essa cara? Aí o cara fala, não é nada. Não, mas não estou com cara nenhuma, tá tudo bem, muito bom. Mas de verdade, chega de mansinho. É uma técnica boa de aprendermos a abordar as pessoas que às vezes estão com pudor de contar certas coisas.
para ela se sentir um pouco confiável, um pouco mais tranquila, serena para poder desabafar. E então, vamos voltar ao texto. Olha lá. O amigo absorveu a isca afetiva, mordeu o anzol e desenovelou os sentimentos. Tirou daquele novelo todo enroscado, começou a puxar a linha. A princípio, falou vagamente das apreensões que lhe assomavam ao espírito agoniado. Aspirava a esquecer, afastar-se, isolar-se. Ele sentia isso. Eu desejava ir para trás, mas lá no fundo, a retaguarda da sua família no mundo lhe causava dolorosas lembranças, dolorosas reminiscências, difíceis de exterminar. E aí então, André Luiz pergunta para ele, procurando localizar o carnegão, o carnicão, o ponto central, onde está a infecção mais profunda. André Luiz fala assim: é a esposa que está te afligindo assim tanto? E André Luiz, com isso, está buscando identificar onde que é o ponto central da mágoa que lhe abria as comportas do choro silencioso. Pedro olhou-me com a postura dolorida de um cachorro batido, de um cachorro perdido, abandonado, e respondeu: André, há momentos nos quais será preciso contar nossa história, biografar-nos, ainda que de forma superficial, para remexer, para vasculhar o passado e dele extrair a verdade, somente a verdade. Aí ele pensou um pouco, como se estivesse sufocado por alguns instantes, e prosseguiu desabafando. Não sou homem que me deixe governar por sentimentalismos, você sabe, embora eu aprecie as emoções pelo seu justo valor. Eu não sou um homem que se deixa impressionar, que faz drama, que se rasga a roupa. Eu analiso, sem sentimentalismos, e reconheço as emoções como fonte importante de valor. Além disso, a experiência desde muito me ensinou a raciocinar. Afinal, ele era advogado na terra. Há 40 anos moro aqui. Faz 40 anos que ele morreu, hein? Imagina só. E há quase 40 anos, a esposa forçou-me a absoluto desinteresse do coração. Ele tinha casado, ele morreu, foi para o plano espiritual, e desde então, a sua esposa fez com que ele se sentisse afastado daquilo que era o afeto. Eu a deixei quando a mocidade das energias físicas lhe fervia no sangue. Ele morreu novo, ela era jovem. E Enedina, compreensivelmente, não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. Enedina tinha suas necessidades sexuais, afetivas, queria um companheiro, ele não estava mais, então ao invés de ela ficar esperando um dia para reencontrar-se com ele, ela procurou um outro. E ele continua explicando no texto que a Enedina havia se casado com outro homem, num segundo casamento, entregando a este homem seus 3 filhos como enteados, os 3 filhos do primeiro casamento. Esse novo marido, entretanto, afastou-a completamente da convivência espiritual dela com o marido falecido. Ele criou ambientes que não permitiam mais que Enedina se sentisse amparada pelo seu primeiro esposo, o próprio Pedro. Esse segundo marido, homem ambicioso, tomou conta dos cabedais, dominou as riquezas que ele, Pedro, tinha juntado, conseguindo, com isso, multiplicar essas riquezas imensamente, por causa da sua astúcia, em ousadas empresas comerciais. E agiu com tanta leviandade, foi tão assim, cobra, mesquinho,
astuto, que a esposa, a Enedina, antes simples, humilde, se apaixonou pelas comodidades exageradas, gastando o tempo terrestre em esbanjamentos, prodigalidades e tafulices, que são esbanjamentos e luxos exagerados, até que ela se arrojou às exageradas viciações nos desvarios do sexo. Inclusive nisto. Observando o marido em aventuras galantes, de forma permanente, agora que ele era um cavalheiro rico e desocupado, andando com outras mulheres, vivendo aventuras sexuais fora do casamento, ela quis desforrar-se, ela quis vingar-se, estabelecendo para si mesma o desordenado culto ao prazer. Ela também tinha dinheiro, mal sabendo que apenas se desencaminhava, se transviava em lamentáveis desequilíbrios. E então agora ele vai falar dos filhos. E meus 2 filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados, enganados, iludidos pelo fascínio do ouro com que o padrasto lhes comprava a submissão, a cumplicidade, a subserviência, eles os 2 enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço da minha memória, apesar de serem atualmente negociantes abastados, os filhos também, em idade madura. Aí André está ouvindo a história e ele pergunta, e a sua mulher ainda está no mundo físico? Disse André, cortando a pausa longa, para que a explicação não morresse. E ele então, o amigo Pedro, lhe responde, minha pobre Enedina voltou há 10 anos. Faz 10 anos que ela desencarnou, abandonando o corpo pela imposição da icterícia, que lhe apareceu como um carrasco invisível, irritação da pele, coceira, alguma coisa que surgiu. Por quê? Porque ela passou a usar bebidas alcoólicas em excesso. Provavelmente, o álcool, machucando, ferindo, inflamando o fígado, produziu aquilo que é o despejo da bile na corrente sanguínea, que causa essa icterícia, essa coisa amarelada. As bebidas alcoólicas vão fazendo isso. Ela então, olhando, diz o Pedro, olhando-a inchada, edemaciada, vencida, ensaiei alarmado todos os processos de socorro que eu tinha à minha disposição. Me causava medo a perspectiva de ver Enedina escravizada às forças humilhantes, aviltantes, às quais ela havia se ligado sem perceber. Eu tinha o anseio de retê-la no corpo de carne, como quem resguarda uma criança inconsciente em disfarçado refúgio. Escondê-la, porque se ela saísse do corpo pela morte, as entidades com quem ela tinha se associado iriam escravizá-la, iriam abusar dela como sócia. Aí ele tentou ajudar ao máximo para mantê-la no corpo, como se ele estivesse escondendo ela das perseguições das entidades. Aí ele continua dizendo, entretanto, ai de mim, colhida por entidades infelizes, às quais ela se associou, ela se consorciou de forma leviana, em vão eu procurei estender-lhe algum consolo, porquanto ela mesma, depois de desencarnada, ela se compraz, ela gosta, ela se satisfaz na viciação, tentando a fuga impossível dela mesma. E aí, eu não tenho outra coisa a fazer senão esperar. Esperar. E esperar que ela desperte. Aí André, bebendo as cenas, pergunta, e os teus filhos? E Pedro responde,
Jorge e Ernesto, hipnotizados pela riqueza material, para mim, seu pai, no plano invisível, eles se fizeram inabordáveis, eles não me permitem chegar. Mentalmente, eles não percebem, não registram a lembrança. Planejando captar-lhes a cooperação e simpatia, o padrasto chegou a insinuar que eles não seriam meus filhos, mas sim filhos dele, padrasto, através de união com a minha esposa, ao tempo em que eu estava encarnado ainda numa traição. E com essa história para tentar cooptar a simpatia daqueles que agora já não seriam mais enteados, seriam filhos ilegítimos, legitimados pelo segundo casamento, com essa história. Eles ficaram com isso na cabeça e a própria mãe, a Enedina, não desmentiu, infelizmente. Ela ficou como aquela que manteve relacionamento sexual adulterino e engravidou dos dois sem que o marido soubesse. Imagina só, imagina como esse indivíduo estava lutando para mexer com a emoção dos dois filhos do Pedro. Para fazer, não, vocês não são meus enteados, vocês são meus filhos, eu andei com a sua mãe, ela engravidou de mim, seu pai não sabia. Pedro, então, continuando no texto, esboçou um sorriso amarelo e considerou. Imagine, André, na carne o medo é comum diante dos desencarnados. E em meu caso, fui eu quem se afastou do ambiente doméstico sob as sensações de incontrolável horror. Eu estava com medo dos encarnados agora. Eles eram os fantasmas que me assustavam. Ainda assim, diz o texto, a bondade de Deus não me lançou à solidão, em se tratando da ternura da família. Tenho uma filha, de quem jamais me separei pelos laços do espírito. Beatriz, que eu deixei na flor da meninice, suportou pacientemente as afrontas e conservou-se fiel ao meu nome. Somos assim duas almas na mesma faixa de entendimento. Pedro enxugou os olhos e acrescentou dizendo, agora, com quase meio século de existência entre os homens, presa, embora ao carinho que consagra ao esposo e ao filho único, minha filha, Beatriz, se prepara para voltar. Se prepara para o regresso. Minha filha vem atravessando os últimos dias terrenos com o corpo torturado pelo câncer. E André, ouvindo a história agora da única filha que mantinha ainda a ligação com o pai, pergunta, mas você se atormenta por isso, Pedro? A ideia do reencontro pacífico, de você voltar a ter sua filha com você aqui, não seria antes motivo para você ficar alegre? E o Pedro então responde, ah, meu amigo, e os problemas? Os problemas do grupo familiar consanguíneo? Por muitos anos estive à margem, ao lado de todas as tramas, de todas as tricas, de todas as intrigas do navio familiar. Eu me havia jogado ao oceano largo da vida. Agora, por amor à filha inesquecível, sou forçado a topar com o espírito de caridade, com a irreflexão, o descaramento daqueles que fazem parte da família que eu tive. Estou inabilitado, estou inapto, estou desambientado. Desde que me postei à cabeceira da doente querida, eu me vejo na condição do aluno debilitado pela expectativa de erros constantes. Dispunha-se Neves a prosseguir, mas o urgente chamado de serviço nos forçou, nos levou à separação. E conquanto, diligenciando para acalmá-lo, tentando acalmá-lo, eu me despedi sobre o compromisso de me unir a ele nas tarefas de assistência à doente, de modo mais intenso. A partir do dia seguinte,
Ah, você está com a filha assim, você não sabe o que fazer, você está sozinho lá. Faz uma coisa, amanhã eu vou com você, posso ir? Quero te ajudar, eu vou estar junto com você, você vai sentir meu apoio. Eu não presto para muita coisa, isso sou eu que estou falando, né? Que é no meu caso. Mas, puxa vida, é melhor você ir lá com um companheiro do que ficar lá batendo cabeça, sozinho. Veja a solidariedade amorosa de André Luiz com o seu amigo. E veja que tristeza. Já pensou você chegar agora, depois de desencarnado, você que está aí sentado me assistindo, e você então vai visitar a sua família. Você vai ver a sua filhinha maravilhosa, aquela que era a sua princesa, e você vai encontrá-la nas festas desajustadas, transando, fazendo sexo no banheiro com quantos ela tem vontade. Já pensou isso? Você é pai, você que tinha aquele sonho daquela sua filha, ser a menina maravilhosa, você vai encontrá-la usando droga, na mão de qualquer um. Ou vai encontrar seu filho dando golpes, arquitetando planos para roubar, para passar perna, só para ter dinheiro. Já imaginou isso? Que choque será esse para você? Aquilo que você fantasiou na sua cabeça, você descobrir que não é nada daquilo, porque aí você vai ver a nudez da personalidade das criaturas e você não tem o que fazer. Você não pode chegar, Juninho, vai pro castigo agora, me dá o seu celular. Não pode fazer isso. Você apenas tem que ver o seu irmão, que você ama como filho, que é o caso do Pedro. Então ele está agora ali, né? Da mesma forma que André Luiz, quando chegou lá no nosso lar, na casa em que era dele, na terra, e ele viu a esposa dele, Zélia, que ele amava tanto, agora casada com o Ernesto, e pouco se lixando para o André Luiz. E agora o Ernesto doente, e André Luiz não sabe o que fazer, se eu mato ele, esse desgraçado que roubou a minha família, ou se eu oro a Deus. Então é aquele choque que fazia André Luiz ficar abatido. Pedro está sentindo. André Luiz já passou por isso que André Luiz está dizendo, olha Pedro, eu vou com você amanhã, vamos juntos, eu vou te ajudar no que eu puder. Linda a determinação de André Luiz, não é mesmo? Então agora você vê, né, que tragédia tão comum na vida dos homens, essa aqui, tão comum em todas as famílias. E é isso que nós vamos ver, porque se trata de uma história real, como você viu no programa anterior. Ela tem nome, endereço, apenas que André Luiz deu uma escamoteada, ele deu uma mudada no nome dos personagens, mas isso é a história de uma família na Terra, que existe. Então, na próxima semana, venha conosco. O capítulo 2 vai abordar essa sequência. O que André vai descobrir lá com a Beatriz, ajudando o Pedro? Como vai ser essa história, né? Sexo, destino, responsabilidade do afeto, aprendizado a compreender as fraquezas dos outros e transformar o seu desencanto em vontade de servir, sem esperar nada em troca, não é mesmo? Então, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, nos ajude a difundir esse maravilhoso livro para os seus contatos. E nós esperamos você no próximo programa do Espírito da Letra. Obrigado, um grande abraço e muita paz.